Você já se perguntou se Deus realmente fala com as pessoas? Não como uma voz audível vinda dos céus em meio a trovões, mas de maneira sutil, profunda e transformadora. Muitos dizem que Deus está em silêncio, mas será que o silêncio dele é ausência? Ou é justamente a linguagem que não aprendemos a escutar? Desde os tempos antigos, pessoas relataram experiências onde sentiram que Deus as guiava, as aconselhava, as advertia. Na Bíblia, homens e mulheres comuns ouviram sua voz. Moisés diante da sarça ardente, Samuel ainda menino, Elias em meio ao deserto. Mas, e hoje? Em um mundo tão barulhento, corrido e cheio de distrações, é possível ainda discernir a voz de Deus? Para começar essa jornada, precisamos entender o que significa ouvir Deus. Não estamos falando apenas de escutar palavras, mas de perceber a direção dele em nossa consciência, em nossa alma, através de sua palavra, em circunstâncias e até mesmo em outras pessoas. A Bíblia nos ensina que Deus fala. O problema é que nós muitas vezes não sabemos como ouvir. A primeira coisa que a Bíblia nos revela é que Deus fala com aqueles que o buscam de coração sincero. Em Jeremias 29:13, lemos: Buscar-me-eis e me achareis quando me buscardes de todo o vosso coração. Isso significa que ouvir Deus não é um truque espiritual ou um método instantâneo. É um relacionamento. E como em qualquer relacionamento, quanto mais intimidade você tem, mais clara se torna a voz do outro. Muitos querem ouvir a Deus, mas estão cheios de ruído interior. Ansiedade, medo, pressa. Como ouvir o sussurro divino com o coração em tempestade? O profeta Elias descobriu isso quando fugiu para o deserto. Esperava que Deus se manifestasse no fogo, no terremoto ou no vento forte. Mas Deus veio, em um manso e delicado sussurro. Isso nos ensina algo essencial. A voz de Deus não compete com o barulho do mundo. Ela se revela no silêncio, na quietude da alma. Por isso, o segundo passo para ouvir a Deus é aprender a silenciar. Isso não significa apenas desligar o celular, embora isso ajude. Significa um silêncio mais profundo, o da mente. A oração, nesse sentido, não é apenas falar com Deus, é estar com Deus, é aquietar-se e esperar. Salmos 46:10 diz: Aquietai-vos e sabei que eu sou Deus. Ouvir exige pausa, e pausa exige fé. Mas como distinguir a voz de Deus das nossas próprias vozes interiores? Essa é uma dúvida legítima. Nem todo pensamento que temos é divino. A Bíblia nos ensina que Deus nunca contradiz sua palavra. A primeira ferramenta, então, para discernir sua voz é conhecer a Escritura. Quanto mais familiarizado você estiver com a Bíblia, mais fácil será reconhecer quando Deus está falando com você, porque Ele falará em coerência com o que já revelou. Deus também usa a paz como um sinal de confirmação. Colossenses 3,15 diz: Que a paz de Cristo seja o árbitro em seus corações. Às vezes, estamos diante de uma decisão. Oramos, lemos, pedimos sabedoria. E então, vem uma paz que não se explica, um alívio, uma certeza suave. Isso, para muitos, é um sinal da direção divina. Outras vezes, porém, Deus nos fala através de pessoas. Ele usa conselhos sábios, uma palavra de encorajamento, até mesmo uma correção. Nem sempre gostamos, mas Provérbios 27:6 nos lembra: Leais são as feridas feitas pelo amigo. A voz de Deus pode vir disfarçada de conversa comum. O segredo está em ter um coração sensível. É importante lembrar também que ouvir a Deus nem sempre traz o que queremos. Ele não é um gênio da lâmpada. Muitas vezes a resposta dele é não, ou ainda não. E em outros momentos, o silêncio de Deus é um convite para confiar. Afinal, fé é andar mesmo quando não se ouve a voz. Mas isso não significa que ele não esteja perto. Significa apenas que ele está ensinando algo maior: dependência. E como Deus fala em meio ao sofrimento? Essa talvez seja a parte mais misteriosa. Há pessoas que dizem que nos momentos mais escuros da vida foi quando mais ouviram a Deus.
não com os ouvidos, mas com o espírito. Na dor, nos tornamos mais humildes, mais receptivos, mais abertos ao divino. Jó passou por tudo, e no final disse: Antes eu te conhecia só de ouvir falar, mas agora meus olhos te veem. Às vezes a dor nos abre os ouvidos da alma. Outro ponto importante é a obediência. Deus não fala com quem ouve apenas por curiosidade. Ele fala com quem está disposto a obedecer. Em João 14:23, Jesus diz: Se alguém me ama, guardará a minha palavra, e meu Pai o amará, e viremos a ele, e faremos nele morada. Ouvir e obedecer andam juntos. Quanto mais você obedece, mais clara se torna a voz. E quanto mais você ignora, mais ela se apaga. Por fim, devemos entender que ouvir a Deus é um processo. Não é algo mágico que acontece de uma hora para outra. É uma jornada de fé, intimidade e sensibilidade espiritual. Como aprender uma nova língua exige prática, exige relacionamento e exige desejo verdadeiro. Deus quer falar com você. Ele não está distante, não está em silêncio. Mas ele fala de um jeito que só os corações humildes conseguem captar. Não é grito, é sussurro. Não é espetáculo, é presença. Não é ruído, é paz. A pergunta é: você está pronto para ouvir? Deus quer falar com você. Ele não está distante, não está em silêncio. Mas ele fala de um jeito que só os corações humildes conseguem captar. Não é grito, é sussurro. Não é espetáculo, é presença. Não é ruído, é paz. A pergunta é: você está pronto para ouvir? Se essa mensagem tocou o seu coração, inscreva-se no canal e ative o sininho. Aqui, falamos de fé com profundidade, clareza e verdade. Deixe nos comentários se você já teve uma experiência em que sentiu que Deus falou com você. Você pode abençoar outras vidas com seu testemunho. E lembre-se, Deus fala com quem está disposto a escutar. Talvez, hoje, Ele esteja usando este vídeo para falar com você.